Olá Brasil, mais uma vez muito obrigado você que me acompanha neste sábado, dia 6 de dezembro. Você acha que chegou o final de semana e a situação no Brasil acalmou? Não. Nós temos uma bomba em Brasília que eu vou contar para você a partir de agora. Nós temos também aí desde ontem a decisão do presidente Bolsonaro em nomear o filho Flávio Bolsonaro para dar continuidade ao legado, ao candidato a presidente da República. O que você acha? Qual que é a sua opinião? Eu vou apoiar. Eu vou. De repente você vai ficar chateado comigo, vai falar, poxa Alberto, vou. Sabe por que eu vou? Porque eu fico pensando o seguinte... Durante todo o período que eu estive aqui, inclusive tem uma foto do presidente Bolsonaro aqui, que eu fui na presidência da República falar com ele. Fui 5 vezes em Brasília, no Palácio do Planalto. E eu lembro que o presidente Bolsonaro, durante toda essa época, ele ficou sozinho, traído por diversas pessoas. Aí eu vi um falso pastor aí na web, o Otoni, do Rio, bravo, porque a família Bolsonaro... Eles queriam colocar os deles, o Centrão. Eles queriam matar esse movimento do bolsonarismo, que é muito forte, dentro da cadeia de forma injusta, porque nós sabemos que é injusto. O presidente Bolsonaro continuou e agora prossegue para levar o seu legado e não morrer aquela vontade de fazer com que o Brasil possa mudar. Eu já critiquei o Flávio várias vezes, mas eu acredito que com a união da direita nós vamos juntos eliminar a esquerda do Brasil. O que é importante. A princípio estamos juntos, vamos que vamos esperar o que vai acontecer. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Eu vou pedir para você que está junto comigo, para você dar o seu like, para você compartilhar. Não esquece de dar o seu like e compartilhar. Muito obrigado por estar aqui junto comigo e ó, deixa seu nome aqui para mim, tá? A cidade de onde você está me assistindo para que eu possa te cumprimentar. O bicho tá pegando em Brasília, vamos pro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar de tantas notícias que eu vou colocar para você aqui hoje. Tá de estourar. Bomba! A tensão em Brasília explodiu de vez. Novas movimentações no Senado colocaram Davi Alcolumbre no centro da crise. E o clima ficou tão pesado que até o acionamento da polícia começou a ser especulado nos bastidores. Há sinais claros de que uma decisão bombástica pode sair a qualquer momento. E o impacto disso pode atingir diretamente ministros importantes e figuras do judiciário. O clima é de medo, pressão e alerta máximo. Prepare-se, porque o que está acontecendo agora pode mudar tudo. Deixe o seu like, comente e se inscreva, porque a situação pode virar a qualquer instante. Então preste bem atenção nas principais informações e me ajude a compartilhar. Atenção, Alcolumbre está ameaçando o povo com a polícia legislativa. Falou em alto e bom som que irá caçar quem diz que o Congresso é inimigo do povo. Não vamos nos calar. Vamos todos levantar Congresso inimigo do povo. Preste bem atenção na decisão absurda vindo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não tem coragem de prender os ditadores do Brasil, mas agora quer acionar a polícia legislativa para prender o povo brasileiro por apenas o povo comentar isso aqui, ó. Congresso inimigo do povo. Se você puder comentar aqui embaixo, porque o povo é soberano, é o povo que manda no Brasil e não Davi Alcolumbre. Alguns dias atrás era uma agressão infundada ao Congresso brasileiro, quando algumas autoridades da República chamaram o Congresso brasileiro de inimigo do povo. E eu conversava com as pessoas, mas é justo, Leila, o Congresso brasileiro ser tratado e patrocinado por autoridades do Brasil como um Congresso inimigo do povo? Um Congresso que nos últimos anos entregou ao Brasil e deu ao Brasil a capacidade de existirmos enquanto Estado da Federação. E um dia desses estavam por aí, patrocinado por muitos, porque a Polícia Legislativa do Senado está investigando, a Polícia Legislativa da Câmara está investigando, e logo mais nós teremos e vamos trazer a público aqueles que fizeram aquelas agressões contra o Congresso inimigo do povo.
E é a mesma coisa que a presidência está vivendo nos últimos dias, como se quisesse usurpar a prerrogativa de indicar. O ato de indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal é um ato jurídico, administrativo, complexo. Essa é então a decisão absurda de Davi Alcolumbre, que não tem coragem de pautar o impeachment de ministros, mas tem coragem de ameaçar o povo que é soberano. Davi Alcolumbre, os seus dias como senador da República estão contados, pode ter certeza disso. O povo está de olho em cada passo que vocês estão dando aí em Brasília e está vendo quem é quem na ordem do dia. Então preste bem atenção nas próximas informações e me ajude a compartilhar. Vamos ser sinceros, vamos parar com essa história de ficar falando que o Lula não sabe ser diplomático. Se tem uma coisa que esse cara sabe, é fazer diplomacia. Obviamente, não para defender o Brasil ou os interesses do povo brasileiro, mas para defender grupos terroristas e narcotraficantes. Eu vou te mostrar 3 pontos cruciais que vão confirmar o meu argumento. Primeiro, quando o Lula acaba de ser eleito. Olha quem que parabeniza o Lula. Hamas parabenizou o presidente eleito Lula da Silva. Em uma publicação no site oficial, o Hamas considerou que a eleição de Lula foi uma vitória para todos os povos oprimidos ao redor do mundo, particularmente o povo palestino. Bassam Naim, líder do grupo, ainda disse que espera que o presidente Lula amenize todos os efeitos do apoio ilimitado ao Estado de ocupação israelense. O líder do Hamas fez um agradecimento ao Lula. Esse foi o primeiro. Agora eu vou lembrar o segundo. Hamas elogia Lula por comparar a ação de Israel em Gaza à Alemanha nazista. Aí foi um outro vídeo que o líder do Hamas fez para agradecer Lula. Presta atenção. Aí você pensa assim, cara, não tem como ficar pior. Não tem não? Esse aqui é o Maduro, narcotraficante, chefe de um cartel, que está prestes a cair. Seu país está cercado pelas forças armadas americanas. Ele está em completo desespero. E quem é que sai para defender esse criminoso? Obrigado, Brasil. Muito obrigado, MST. A luta continua. A vitória nos pertence. Viva a unidade do povo Brasil. Viva a unidade com o povo venezuelano. Bueno, aí, povo de Brasil, pendente, a la calle, a apoiar Venezuela. Ele pedindo pro povo brasileiro sair para apoiar a Venezuela. Olha a loucura. Olha o tanto que esse cara tá desconectado da realidade. Em sua luta por la paz e soberania. Mesmo discurso do Lula. Soberania, luta pela paz, pela soberania. Mesmo discurso. Falar para vocês toda a verdade. Temos direito à la paz com soberania. Tipo assim, nós temos direito a matar os nossos adversários e fazer o que a gente quiser com o povo do nosso país, mesmo que eles não queiram e estejam fugindo aos milhões, porque isto é soberania. Que viva do Brasil. É curioso, né, cara? Como que um cara que é hoje visto no mundo inteiro, deixa eu te explicar, nem a China, nem a Rússia se atreveram a sair em defesa dele. O que esse cidadão tem feito à frente do Cartel de los Soles, do Trem de la Água, são grupos, facções criminosas e traficantes. O que esse cara tem feito envergonha até o esquerdista mais radical. Nem o Gabriel Boric sai em defesa desse cidadão, o cara lá do Chile. Ninguém, mas tem uma pessoa que saiu. Sabe por quê? Sabe por que o Lula está saindo em defesa, mandando o Joesley Batista lá para resolver a situação? Porque se o Maduro começa a delatar o que ele já... a Venezuela e o tráfico já fez para a esquerda, para o PT e para o Lula não só seria impeachmentado, mas seria preso, assim como vários de seus colegas aqui no Brasil. Lembrando que o Carvajal tem documentos nos Estados Unidos, está lá apresentando documentos mostrando a intrínseca conexão do narcotráfico da América Latina com líderes da esquerda, inclusive partidos da esquerda. Na lista tá lá Gustavo Petro, tá a Cristina Kirchner, Evo Morales, Lula. São pessoas que foram financiadas ao longo de décadas pelo narcotráfico, pelo dinheiro da corrupção naquela empresa que é tipo a Petrobras da Venezuela. O que o Lula fez aqui com o desvio da Petrobras, ele aprendeu na Venezuela. Inclusive ele foi financiado por esse esquema de corrupção lá.
Então Lula vai sair em defesa do narcotraficante e o que ele fala? Obrigado, Brasil. Muito obrigado, MCT. Não tem como passar mais vergonha. Gente, a imprensa tá tentando esconder isso, tem tempo, mas nunca o Brasil foi tão envergonhado diante dos olhos do mundo democrático como nós estamos sendo agora. Eu tô começando a achar de verdade que nós estamos diante do primeiro escândalo que realmente tem a capacidade de escancarar a podridão da Suprema Corte Brasileira. Já houve vários escândalos. Lembra daquele artigo da revista Cruzoé que mostrava que o Dias Toffoli era o amigo do meu pai em uma das delações dos corruptos e então de repente foi proibido publicar esse artigo e se criou o inquérito das fake news. Teve o caso também das movimentações financeiras suspeitas que foram descobertos por pessoas da COAF e aí de repente o Alexandre de Moraes mandou afastar todas essas pessoas. Mas dessa vez o escândalo não poderá ser colocado de volta na caixinha, nem engavetado, nem debaixo do tapete. Essa situação do Banco Master, Vorcaro, que financiava eventos no qual compareciam ministros do STF, ministro da Justiça Lewandowski, que financiava jantares com esses mesmos ministros, que contratava agências de advogados, escritórios de advocacia ligados a esses ministros, que coloca a esposa para defender este banco, o número de ligações fica impossível de se esconder. Então o cara é preso, imediatamente ele é solto. Disse que, parece que ele falou assim que se ele não fosse solto ele ia fazer delação. Muita gente importante entrou em desespero. Grandes figuras de Brasília, do judiciário brasileiro, entraram em literal, completo desespero. Imediatamente ele foi solto e aí começou uma sequência de ações para blindar um dos maiores calotes já feitos por um banco do Brasil. Então vamos lá. Toffoli atende defesa de Vorcaro e puxa caso do Banco Master para o STF. Isso mesmo. O Toffoli, o amigo do meu pai, puxou para si toda essa investigação. Curioso? E mandou colocar tudo em mais absoluto sigilo. A partir de agora, nenhuma operação, nenhuma diligência da polícia poderá acontecer sem a expressa autorização do Dias Toffoli. Resumindo, o caso foi blindado. O caso morreu, mas nem tanto. Porque nós temos aí uma CPMI do INSS e aparentemente o Banco Master está ligado ao roubo dos velhinhos e vai ser convocado na CPMI do INSS. Só que a situação dessa vez, ela foi tão escandalosa que até mesmo o Estadão, um dos jornais de maior circulação no Brasil, soltou essa nota que eu vou ler rapidinho com você. Caso Master toma rumo estranho. Aqui você vai ver que o jornalista, a imprensa, quer falar que isso é um escândalo absurdo, mas tem medo de ser perseguido. Então eles usam certos eufemismos, né? Eles tentam suavizar o peso da matéria. Eu vou te mostrar. Ao arrogar para si o controle da investigação de Daniel Vorcaro e ainda sob inexplicável sigilo, Dias Toffoli estimula uma percepção de acobertamento que só degrada a integridade do Supremo. Então tá, o Dias Toffoli está blindando um corrupto que tem medo de ser pego junto. O ministro Dias Toffoli arregou para o Supremo Tribunal Federal o controle da investigação de crimes financeiros envolvendo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ademais, decretou elevado grau de sigilo aos autos processuais, concentrando em seu gabinete o fluxo de informações sobre o caso. Essa decisão de Toffoli não resiste a um exame jurídico primário, muito menos ao confronto com o ideal de transparência que deve nortear os poderes da República. Olha só, eles finalmente pedindo que o sigilo seja quebrado nos sigilos dos outros inquéritos, nas fake news não, né? A defesa do empresário argumentou que Vorcaro teria mantido negócios com o deputado federal João Carlos Bacelar. Com base nisso, o empresário acionou o STF para tirar o processo da primeira instância da Justiça Federal de Brasília em razão da prerrogativa de foro do parlamentar baiano. O Buzilis, que é o documento que cita Bacelar, como relevou o Estadão, diz respeito a uma transação imobiliária de 250 milhões que nem sequer foi consumada, além de não guardar relação com a investigação de fraude de venda de carteiras de crédito do Banco Master e do Banco de Brasília. Ou seja, deu um jeito de enfiar o nome do deputado federal ali, justamente para jogar isso para o STF, onde ele poderá ser blindado. A operação suspeita de que pode ter injetado 12 bilhões na instituição financeira controlada por Vorcaro. Mas, abstraindo-se a evidente falta de nexo casual, ou seja, mesmo não tendo nada a ver com nada, Dias Toffoli poderia perfeitamente ter mantido no STF somente a investigação de Bacelar, que é o que normalmente acontece, deixando a cargo da primeira instância as providências relativas aos demais investigados sem prerrogativa de foro, como Vorcaro e seu sócio. Meu amigo, sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo mais uma Lava Jato. Uma investigação na primeira instância que chega a grandes figuras, só que dessa vez o STF já está puxando para si e encerrando a investigação. O Dias Toffoli, né?
Para piorar, ainda há o sigilo inexplicável. O artigo 5º, inciso 15º da Constituição determina, 50º, né, da Constituição, determina que a clareza solar, que somente a intimidade ou interesse social legitimam a eventual restrição de publicidade nos atos processuais. Intimidade? Será que é porque é muito íntimo do Dias Toffoli e o Vorcaro? Mas resumindo, ora, enquadrar as atribulações judiciais do Sr. Vorcaro em quaisquer das alíneas acima requer muito criativa hermenêutica jurídica, ou seja, Dias Toffoli deu um salto carpado triplo da Ayane dos Santos para poder puxar para si essa investigação. As peripécias de Vorcaro transbordam de relevância pública. Bom, e aí continua o artigo dizendo, olha, não é normal isso. Basicamente, o artigo quis falar de uma forma que seja suave para ele não ser preso, porque no Brasil hoje é assim. O que o Dias Toffoli está fazendo é escancaradamente demonstrando que ele está com medo do que poderá ser escancarado, né, que poderá ser publicado nessas investigações. Então, para conter e proteger figuras importantes, Dias Toffoli puxa para si essa investigação. Isso é um escândalo que deveria ter meia hora no Fantástico desse domingo, mas não vai ter. Vai ter aí uma imprensa ou outra soltando um editorial, uma opinião, mas isso é um tremendo absurdo. A questão está envolvido também no INSS, no roubo do INSS. Vai ter que comparecer na CPMI do INSS. E como é que fica essa questão agora? Como é que vai esconder? Muito provavelmente Dias Toffoli vai dar habeas corpus para o Vorcaro, no qual ele poderá ir, mas não precisará falar nada. Isso é um verdadeiro escândalo. Na mesma semana que Gilmar Mendes acaba com a possibilidade de impeachment de ministro do STF. Por que será? Será que tem alguma coisa a ver com o Banco Master? Será que na hora que chegou o Banco, o cara foi para o cara, nós vamos ser tudo presos? Já sei, vamos blindar a gente aqui, ó. Ninguém vai poder pedir impeachment, ninguém vai poder prender a gente. Assim a gente pode roubar e fazer esquemas à vontade. A impressão que dá para nós brasileiros é de que é isso que aconteceu. Venezuela está no epicentro da Casa Branca. Seja através de Hugo Elpódio Carvajal, seja por meio de Joesley Batista. Donald Trump não tem um segundo de paz. Nós vamos entender melhor essa história com o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Estamos falando do general de Chaves e do empresário que tinha a certeza de que nunca seria preso. A gente vai entender então tudo agora com o nosso queridíssimo Ivan Kleber, já está aqui conosco no telão. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da UES, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você e a toda a audiência do Jornal da Tarde, sempre uma alegria estar por aqui. Pois é, olha só, Geisiane, quem diria que colocaríamos Hugo Elpódio Carvajal e Joesley Batista na mesma notícia, não? Em contextos diferentes, obviamente. Nós tivemos aí, então, a notícia reportada pela agência de notícias, né, a Bloomberg, de que Joesley Batista esteve no dia 23 de novembro em Caracas para tentar persuadir Nicolás Maduro a deixar o poder e dar início a um processo de transição. Como as coisas estão agora, Geisiane, no quadro do momento, hoje, 4 de dezembro, passados aí então aproximadamente 10 dias da empreitada do Joesley Batista, ele não teve sucesso, afinal de contas, o Nicolás Maduro continua no poder lá na Venezuela, né? A não ser que ele tenha caído nos últimos 5 minutos. Então, a agência de notícias traz a Bloomberg, né, traz esse furo de reportagem, lembrando que esse voo, né, o avião ali, foi monitorado nos vários aplicativos aí que o pessoal usa para fazer essa monitoração, né, dos aviões, e aí, 10 dias depois, a gente descobre qual seria o motivo. Por enquanto, temos a Bloomberg cravando essa informação, nenhuma confirmação oficial, tanto do lado venezuelano, quanto do lado brasileiro, do lado americano. O fato é que, então, Joesley Batista tentou, de alguma maneira, persuadir Nicolás Maduro, né? É interessante ver um empresário tão envolvido na questão geopolítica da Venezuela. Obviamente que a principal pergunta aqui não é nem tanto se ele foi ali persuadir o Maduro ou não, mas se alguém pediu para ele ir lá e qual seria o motivo, né? Bom, agora, saindo do Joesley Batista, Geisiane, nós temos atualizações importantíssimas relacionadas a Hugo Elpódio Carvajal, que escreveu uma carta ao presidente americano Donald Trump. A carta foi escrita na terça-feira, dia 2, entregue ontem à tarde ao presidente americano Donald Trump. O jornal ABC de Madrid, da Espanha, confirma que o presidente Trump recebeu esta carta. Carta esta que foi publicada depois, e o que o Carvajal traz ali para a gente analisar?
Bom, primeiro ele se coloca como uma pessoa do alto comando do regime, do qual tanto Hugo Chávez quanto Nicolás Maduro confiavam nele, e ele explica, Geisiane, que esta Venezuela que nós conhecemos hoje, com essas redes de narcotráfico e tudo mais, são fruto do trabalho do regime cubano. Ele admite ali na carta que o regime cubano procurou o Hugo Chávez no começo dos anos 2000 para instalar ali, então, esse regime da maneira que nós conhecemos hoje. Eu sei que pode ser um pouco difícil para as pessoas entenderem em um primeiro momento, mas se a carta de Hugo El Pollo Carvajal estiver correta, a Venezuela é um proxy de Cuba, ou seja, quem pilota a Venezuela é Cuba e não Caracas. Ele foi além. Na carta, ele diz que toda essa rede de narcotráfico, contrabando em direção aos Estados Unidos, não é fruto de corrupção ou de algum ou outro traficante que opere na região, mas sim um trabalho efetuado pela inteligência cubana e pela inteligência venezuelana. Ele fala também de uma infiltração dentro dos Estados Unidos, inclusive de pessoas que se passam por opositoras do regime de Nicolás Maduro, quando na verdade são infiltradas ali nos Estados Unidos. Agora, um dos pontos mais importantes, Geisiane, foi o seguinte: ele disse que o sistema Smartmatic foi criado pelo regime do então Hugo Chávez, não é? O regime chavista, como uma ferramenta visando se perpetuar no poder, e que depois essa ferramenta foi exportada para outros países, incluindo os Estados Unidos. O Hugo El Pollo Carvajal, ele tinha tamanho conhecimento da Smartmatic que ele, na carta, diz que indicou uma pessoa do TI da empresa, que essa pessoa reportava diretamente a ele, Hugo El Pollo Carvajal. Ele diz que não sabe se o sistema foi utilizado para fraudar todas as eleições, mas ele afirmou que, conhecendo o sistema Smartmatic, pelo aquilo que ele sabe, obviamente, que o sistema poderia ser alterado. Geisiane, nós estamos diante de acusações gravíssimas. Ele, Carvajal, precisa provar isso. Não basta enviar uma carta ao presidente americano. Ele precisa justamente trazer provas daquilo que ele está falando. E nesse contexto, Geisiane, agora fica claro por que a justiça americana vem atrasando aí o seu julgamento, porque o tamanho, o volume, melhor dizendo, de conteúdo que ele está apresentando é enorme. Isso aí, obviamente, demanda tempo para que as autoridades americanas possam fazer a averiguação. A gente trouxe o resumo aqui dos principais pontos da carta do Hugo El Pollo Carvajal. Ela é mais extensa, mas eu acredito ter feito aí um resumo importante para a nossa audiência, Geisiane. E essa carta, confirmando, então, já está com o presidente americano Donald Trump. Ivan Kleber, quero te ouvir primeiro a respeito dessas provas, se tem algum indicativo de que o governo americano estaria mais próximo dessas provas, já que são acusações tão sérias aí feitas pelo Carvajal. E falando ainda dos irmãos Batistas, né, do Joesley Batista, a gente sabe que a JBS, que é justamente o grupo dos irmãos Batistas, estava na mira do governo americano, ele estava investigando aquilo. Gostaria também de te ouvir se tem mais algum indicativo ali de alguma negociação em relação a isso, e a gente ainda precisa colocar nessa conta a seção 301, que diz respeito ao comércio internacional, né, entre os países, que os Estados Unidos, Donald Trump, em julho, deixou muito claro que investigaria. Olha, os elementos que a gente possa trazer aqui para a nossa audiência de que a justiça americana está mais avançada, não é, do que nós podemos imaginar, do que as autoridades americanas já têm de consistente daquilo que o Hugo El Pollo Carvajal está trazendo, chama-se USS Gerald Ford, o Geraldão. Muita gente acredita que toda essa operação que a gente está vendo no Caribe, ela é fruto justamente do material que o Hugo El Pollo Carvajal está entregando. Agora, Geisiane, eu estou trabalhando muito nessa pauta e eu descobri que, na verdade, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos agora é uma verdadeira corrida para ver quem entrega mais no menor curto espaço de tempo, porque existem outras pessoas colaborando com as autoridades americanas sobre toda essa rede venezuelana. O Hugo El Pollo Carvajal, no meu autódromo aqui que eu estou vendo a corrida, ele está em primeiro, é aquele que realmente entregou mais conteúdo até agora. Sobre a questão dos irmãos Batista, você fez muito bem em lembrar que a JBS ela está sendo investigada nos Estados Unidos sob a acusação de formação de cartel com outros 3 frigoríficos, né? Nesse sentido, existe uma especulação de que em uma tentativa
de repente se aproximar do presidente americano Donald Trump, de conseguir um acordo, enfim, ele, Joesley, então foi até Caracas tentar negociar a saída do Nicolás Maduro. Eu só estou reportando rumores, eu não posso confirmar isso com uma informação, mas acredita-se então que diante dessa situação lá nos Estados Unidos, onde a gente tem essa investigação, como você muito bem lembrou, tem a seção 301 e quem sabe outras situações que não tenham sido tornadas pública ainda, o Joesley apareceu em Caracas. Eu confesso para você que eu não imaginei que pudesse, em algum momento, estar aqui analisando uma possível saída de Nicolás Maduro do poder através de uma interlocução de Joesley Batista, mas o ano de 2025 realmente ele continua nos surpreendendo. Geisiane, eu devolvo para você. E ainda estamos nele, hein, Ivan? 4 de dezembro, ainda de 25, tem muita água para rolar daqui até o dia 31. Trago agora aqui os nossos queridos analistas. Jorge Serrão, estamos com o Ivan Kleber, sua pergunta. Nosso Joesley parece ser um grande articulador político, né? Na época do Temer, ele conversava, ia ao palácio, né? Tem que manter isso, né? Ouviu do Temer essa velha regra, e agora ele, na eleição norte-americana, contribuiu a empresa dele para a posse do Donald Trump. E parece que o que você jogou na mosca, ele está tentando aí aparecer como um articulador político também nessa jogada da Venezuela, onde também ele deve ter interesses impressionantes para tentar mostrar serviço ao Trump. Isso vai ter repercussão positiva para ele, para o caso da JBS nos Estados Unidos? JBS e suas coligadas que estão sendo investigadas por cartel? Olá, Serrão, muito boa a sua pergunta. Olha, acredito que não, porque a investigação sobre a questão dos cartéis ela é séria. Lá nos Estados Unidos, você sabe, isso é levado muito a sério. Então, eu não acredito que ele possa aí, eventualmente, conseguir uma permuta, né? Entrega o Maduro e, em contrapartida, tem a investigação mais suave. Até porque uma coisa que a gente precisa falar é que o Joesley é um empresário, enfim, ele está tratando com o Maduro, que é de uma outra vertente. São pessoas ali do regime do Nicolás Maduro que estão dispostas a ir até o fim pela manutenção do regime. E não é só o Nicolás Maduro, é Diosdado Cabello, Padrinho Lopes, tem toda a cúpula do regime. Não é tão simples quanto uma negociação comercial. Nós estamos falando de um projeto de poder de pelo menos 23, 24 anos que se estendeu a outros países. Isso vai além de uma negociação comercial, como eu disse, não é só business. Tem a questão ideológica que a gente não pode esquecer, embora setores, né, da política brasileira e setores inclusive da mídia brasileira ignorem a questão ideológica. Na Venezuela, no regime, a coisa não funciona assim. Então, Serrão, de maneira bem objetiva, acredito que se a ideia é diminuir lá a questão da investigação sobre o cartel, acho que isso não terá êxito, não. Geisiane, eu devolvo para você. Fabi Barroso, estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber, sua pergunta. Oi, Ivan, hoje nós temos aí uma infinidade de assuntos que estão no campo aí da geopolítica, mas eu queria então aproveitar e abordar um assunto que eu pouco vi em relação à carta aí do Carvajal. Um dos pontos, ele fala sobre cabos marítimos, né, que teve então a implementação de espionagem de cabos marítimos que são daqui da América do Sul. E aí eu já penso se debaixo do nosso pezinho aqui tem cabo de espionagem, né, feito pelo regime russo. Então eu queria que você falasse mais a respeito, porque eu acho esse ponto bem interessante. Olá, doutora Fabi, sempre uma alegria estar aqui com você na Oeste. Realmente, esse assunto é muito interessante, foi bom você trazer ele, porque nesta carta, então, ao presidente americano, Carvajal denunciou que a inteligência russa trabalhou com a inteligência venezuelana para espionar os cabos utilizados na comunicação de internet dos Estados Unidos da América. É impressionante a quantidade, a riqueza de detalhes que ele trouxe sobre essa informação e a importância disso. A gente sabe que informação é poder, é uma munição importantíssima em uma guerra, e não é a primeira vez que nós temos uma denúncia como essa relacionada à Rússia. Além disso, o Carvajal deu esse exemplo da questão dos cabos, né? Justamente para mostrar a proximidade, esse triângulo, o regime cubano,
o regime russo, como você bem disse, e o regime venezuelano. Agora, tem um ponto importante nessa questão toda da carta, doutora Fabi. O Carvajal cita este exemplo da questão dos cabos marítimos de internet. Mas o real objetivo do Carvajal são dois ao enviar essa carta. O primeiro deles é dizer: presidente Trump, eu trouxe aqui alguns detalhes. Os reais motivos, os principais pontos, Carvajal muito provavelmente não entregou nessa carta. Obviamente ele vai deixar os pontos mais importantes para uma negociação, para ele conseguir um bom acordo de delação premiada. E outro motivo dele enviar essa carta foi para se proteger. Olha, eu sou um homem que sei muito. Se acontecer alguma coisa comigo, né, me protejam, porque eu posso estar correndo perigo. Então, os reais objetivos do Carvajal estão justamente naquilo que ele não escreveu na carta e no ato em si de escrever a carta. Agora, foi muito bom essa questão dos cabos, porque realmente mostra a riqueza de detalhes e de informações que ele tem. Isso vai dar muito pano para manga. Estamos com a data marcada, dia 26 de fevereiro, continua o julgamento dele, caso não seja adiado novamente. E se for adiado, é porque ele está entregando ainda mais conteúdo aí para a justiça americana, para as autoridades americanas. Geisiane, eu devolvo para você. Maduro exalta o MST e pede que brasileiros saiam às ruas em favor da Venezuela. Enquanto responde por ligações com narcotráfico, ditador fala em português e convoca ato popular. Em meio à pressão militar dos Estados Unidos, no Caribe, Nicolás Maduro fez um apelo direto ao povo brasileiro. Durante o programa da TV exibido nesta quinta-feira, dia 4, o ditador arriscou o português e pediu mobilização em apoio ao regime chavista. O povo do Brasil, as suas, para apoiar a Venezuela em sua luta pela paz e pela soberania, disse em portunhol, ou seja, tentando falar português, mas usando várias palavras em espanhol. Eu falo para vocês toda a verdade. Temos o direito à paz com a soberania. Que viva o Brasil! Maduro pediu apoio aos brasileiros depois de exaltar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, e ganhar um boné no programa. A tentativa de aproximação com o Brasil ocorre no momento de tensão crescente. Desde setembro, o governo norte-americano intensificou bombardeios contra criminosos em embarcações ligadas ao narcotráfico. Tá então, Nicolás Maduro. Obrigado, Brasil. Muito obrigado, MST. A luta continua. A vitória nos pertenece. Viva a unidade do povo Brasil. Viva a unidade com o povo venezolano. Bueno, aí, povo de Brasil, pendente, a la calle, a apoiar Venezuela em sua luta por la paz e soberania. Eu falar para vocês toda a verdade. Temos direito à la paz com soberania. Que viva do Brasil. Washington considera Maduro o líder do quartel de Los Soles, designado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos como organização estrangeira. No entanto, o ditador nega a acusação. Tá então, meus amigos, o ditador Nicolás Maduro pedindo para o povo brasileiro sair às ruas em apoio ao ditador da Venezuela. Esse é amigo de Lula da Silva, que está negociando, está tentando fazer de tudo para tentar livrar Lula da Silva, Nicolás Maduro, da prisão perpétua que o ditador pode tomar a qualquer momento. A gente acompanha de perto porque o livramento da Venezuela abre uma brecha gigante para a gente se livrar também daqueles que tomaram poder aqui no Brasil, tá certo? Pedi para vocês deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.